Olá, irmãos, é com grande alegria estar com vocês mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, né? Que bom, fico feliz assim por estar falando um pouquinho da palavra de Deus, meditando, né? Que Deus possa nos ajudar, nos iluminar cada dia, né? Então vamos começar assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que bom, irmãos. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho de Maria Santíssima, nossa mãe. Existe assim uma diferença entre Maria de Nazaré e Nossa Senhora, né, que está no céu. Por que existe essa diferença? Porque Maria de Nazaré, a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? Ela viveu como nós vivemos, uma vida de fé, uma vida de labuta, né? de busca aqui na terra, na missão de cada um que temos. Todos nós temos nossa missão, nós precisamos encontrar, né, esse Deus, procurar se abrir para Ele, para que Ele possa nos ajudar a conhecer nossa missão e vivê-la, né? Eu acredito assim, irmãos, que todos nós, Deus, de uma forma ou de outra, Ele toca em nossos corações durante nossa vida, né? Ele, pelos acontecimentos que acontecem na nossa vida, Ele toca, Ele chama, né? Ele se mostra que existe, que está presente em nossa vida, né? E para que nós possamos abrir nossos olhos, né? Reconhecer que existe algo maior do que as coisas do mundo, do que o poder, do que o dinheiro, do que as coisas que tem na terra, pelos prazeres, tudo aquilo que o próprio Deus também colocou, né, para nós usufruirmos, né? Existe algo maior, mais importante, né, que é o próprio Deus, onde nós temos que sujeitar toda a nossa vida, porque é o melhor caminho e é para onde nós vamos, é para Deus, né? No final da nossa vida nós vamos para Ele, não tem como escapar, né? E graças a Deus, né? E mesmo que a gente corra para um lado para o outro, não acredite, não confie em Deus e não queira Deus, mas no final a gente vai para lá. E Ele que vai de frente a nós, que vai decidirmos se nós merecemos estar com Ele ou não, né? Mas nós temos que passar por esse diálogo junto com Ele. E o melhor seria de encontrarmos aqui, né, o que Ele quer de nós aqui, para quando chegarmos lá, podermos entrar nessa vida eterna, a vida que Ele preparou. Nem os olhos, nem o coração nenhum percebeu, né? E Ele preparou aquelas pessoas que iam gozar, que iam, né, viver. Então, assim, hoje eu quero falar um pouquinho de Nossa Senhora, de Maria Santíssima. Nossa Senhora é aquela que está no céu. Maria Santíssima, que viveu na terra, ela viveu na fé, como todos nós, né? Ela viveu buscando, se recolhendo, guardando a palavra de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? Nossa Senhora, ela já conhecendo os planos divinos, conhecendo o que Deus quer para ela hoje, como a guardiã, como a protetora, como aquela que já guarda a igreja, hoje ela conhece o plano divino, né? Mas antes, assim, quando ela viveu aqui na terra, ela viveu pela fé também, né? Ela não pecou,
porque não tinha como pecar, né? Porque ela, por ser a mãe de Jesus, que é Deus, ela foi toda pura, né? Desde o nascimento, desde a concepção. Não tinha como ela pecar, né? Porque era preciso uma mulher pura para ter o Filho de Deus. E depois do nascimento ela continuou também virgem, pura, santa, e nunca pecou, né? Então, assim, começando, nós podemos dizer, Nossa Senhora teve mais, Maria Santíssima, Nossa Senhora hoje, ela tem mais de 2.000 títulos, né? Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Aparecida, mais de 2.000 títulos. É impressionante, né? Como Nossa Senhora já apareceu nesse mundo inteiro. Eu fiquei impressionado um título que achei lindo, um título de Nossa Senhora, que é a Mãe da Palavra. Foi uma jovem da África, né? Me esqueci o local da cidade, que ela apareceu. Não só foi uma, foi umas 3 jovens, mas primeiro apareceu para essa iniciativa na escola, e ela se identificou como a Mãe da Palavra, um título que já existia, né? E é lindo demais, Mãe da Palavra. Então Nossa Senhora teve mais de 2.000 títulos. Que legal, né? Que assim, o título sabemos que não é, muitas vezes antigamente as pessoas diziam assim, tanta Nossa Senhora essa, Nossa Senhora, tanto existe, tanto não, né? É só uma Nossa Senhora. Os títulos é como fosse um médico, né? Um engenheiro, um eletricista, pode ser a mesma pessoa, aquele que ele adquiriu, aquele diploma, foi título, né? Então assim, por exemplo, eu sou lá do Piqui. Se Nossa Senhora aparecesse lá no Piqui, teria o título Nossa Senhora do Piqui, né? Nossa Senhora do Piqui, rogai por nós. É um título de Nossa Senhora, de uma aparição que ela teve, né? Então assim, é lindo demais saber que Nossa Senhora hoje tem mais de 2.000 títulos. 2.000 títulos. É a nossa mãe. Hoje ela sabe os planos de Deus, os planos, né, de toda a missão que hoje ela, com os anjos, com os santos, nos ajuda também a chegar também ao céu, né? Então, assim, para começarmos a entender, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, o Verbo antes estava junto de Deus, e aí ele se fez carne e habitou entre nós e se tornou Jesus Cristo. Mas quando ele estava com Deus, o Verbo, sabendo eles que vinha na terra, o Pai sabendo que o Verbo vinha e se fazer homem, ele preparou Nossa Senhora. Disse, tem que ter uma pessoa pura, santa, para receber o Verbo que é puro e é santo, não tem nenhum fiapo de greta, nenhuma areia de pecado, né? Então, o próprio Jesus, sendo o Verbo, ele escolheu a mãe dele, Maria de Nazaré, a nossa mãe. Ele mesmo, com o Pai, com o Espírito Santo, sendo o Verbo, ele escolheu quem seria, e já tinha conhecido ela, né? É lindo porque o próprio Jesus é o único que escolhe a sua mãe, né? Nós não tivemos essa graça, né? Mas o Jesus teve essa graça. E aí, por que Maria Santíssima, nós dizemos que ela... Não, assim, o título mais importante que eu acho assim, que Nossa Senhora tem, que a igreja, não sei se é a igreja, mas para mim é o título da Imaculada Conceição, né? Porque Imaculada, né, é até um dogma. Imaculada, que não foi imaculada, não teve mancha, né? Da concepção de Nossa Senhora. No nascimento, né, ela nasceu pura, santa, e ela é Imaculada Conceição. É um título de pureza, de santidade. E um dogma, né? É um dogma, irmãos,
dogma, se Deus quiser, também vou fazer um vídeo falando sobre os dogmas. O que é um dogma, né? Quando a igreja, irmãos, que é a autoridade de Cristo aqui na terra, toda a autoridade de Cristo, sendo o corpo de Cristo, a igreja, quando Jesus disse, né, eu te daria a chave do reino dos céus para Pedro. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Né? A igreja, ela responde por Deus aqui na terra. Tudo que ela liga aqui na terra é porque Deus ligou lá no céu e quis que ela ligasse aqui na terra. Então, quando ela diz assim, isso aqui é um dogma, é uma coisa verdadeira, santa, pura, e o fiel deve acreditar, deve confiar, e deve dizer assim, eu confio inteiramente, porque é um dogma. Então eu vou falar, agora não, mas eu vou gravar um vídeo falando a respeito do dogma, porque o dogma, ele tem um ligamento muito com essa autoridade que Deus deu à igreja, ao seu corpo, a igreja que Jesus fundou, né? Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Mas, falando de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, da Imaculada Conceição, podemos dizer, Maria, ela não teve pecado, nem antes nem depois do nascimento de Jesus, nem durante a sua vida ela não pecou, né? Tá chovendo aqui, irmãos, mas nós vamos fazer assim mesmo esse vídeo, mesmo chovendo, não vou parar não. O que acontece? Então, a palavra diz que Jesus salvou todos nós, né? Inclusive também a Nossa Senhora Maria Santíssima, Deus salvou. Mas, como pode? Se Maria Santíssima não teve pecado, como Jesus poderia salvar ela? Jesus salvou ela por antecipação. Né? Nós fomos contaminados pelo pecado. Então, por exemplo, uma lama. Quando Adão pecou e Eva pecou, esse pecado original de Adão e Eva passou para todos os viventes. Todos os viventes, né, ser humano, pecaram. Contraíram esse pecado. Não por culpa, mas por contração. Contraiu, né, esse pecado original de Adão. Passou para nós. Nossa Senhora, ela deveria também receber esse pecado original, mas ela não recebeu pelos méritos de Cristo, só pelos méritos de Cristo, porque ela seria a mãe de Deus, a mãe de Jesus, que é Deus. Então por isso que ela não teve esse pecado original, ela nasceu sem pecado. Então, mas Jesus salvou Nossa Senhora também. Assim como Jesus nos salvou, ele também salvou Nossa Senhora, mas ele salvou Nossa Senhora por antecipação. Por exemplo, numa lama, que eu ia dar o exemplo de uma lama. Numa lama, quando nós caímos na lama, nós, pelo pecado, nós nos lameamos, nos sujamos. Então Jesus veio e nos tirou da lama e nos lavou pelo seu sangue, pelo seu corpo, né, por ter morrido por nós na cruz. Mas Nossa Senhora, ele não permitiu que ela caísse na lama. Ele salvou ela também, mas por antecipação. Claro, Nossa Senhora foi salva por Jesus também. Porque se ele não salva ela por antecipação, antes dela cair na lama, antes dela pecar, ela tinha caído, ela tinha pecado. Mas pelos méritos de Cristo, não por ela mesma, mas por graça de Deus e pelos méritos de Cristo, Deus não permitiu que Nossa Senhora pecasse. Né? Então, nós vemos essa Imaculada Conceição exatamente por isso. Porque Deus ia nascer dela. E tinha que ser pura, tinha que ser santa. Então ela foi preparada por Deus muito antes de Jesus vir, né? Sendo o Verbo. Ele mesmo preparou sua mãe. Que lindo, né, irmão? E ela nunca foi contaminada pelo pecado. Né? E por isso, irmãos, que Satanás tinha muita raiva de Nossa Senhora, toda a sua vida.
porque ela nunca pecou. Por exemplo, nós temos sempre, nós que pecamos, nós temos um calcanhar de Aquiles, né? Aonde Satanás pode vir nos atentar, a nossa fraqueza, entendeu? Nossos vícios, tudo aquilo que nós às vezes fazemos por obra maligna e por vontade própria, né? Fazemos o gosto dele pela nossa fraqueza e pelo pecado original, porque Jesus destruiu o pecado original no nosso batismo, mas ficou a concupiscência, aquela inclinação para o pecado. Nós somos inclinados ao mal, né? Pode ver que desde criancinha, bebezinho, minha bebezinha tem 3 anos, mas mexe com ela, zanga ela, que ela fica zangada e fica revoltada, e se zanga e te vê bem bonitinho ali, mas quando mostra as unhas, né? Então já tem aquela raiva, já tem aquela tendência ao pecado, né? Então o inimigo, ele tinha raiva, sempre teve raiva de Nossa Senhora, porque ele nunca encontrou, nunca teve, ela nunca pecou, então ela era humilde, era santa, então, e como ele é orgulhoso, mentiroso, ele não conseguia encontrar ela em nada, não conseguia pegar ela em nada, entendeu? Nós tudo bem que pega, porque nós pecamos, fazemos às vezes a sua vontade, e ele sabe a nossa fraqueza, mas Nossa Senhora não tinha fraqueza onde ele pegar. Nós temos nosso calcanhar de Aquiles, né? Onde está a nossa fraqueza ali, entendeu? E Nossa Senhora não tinha como. Então lá no Gênesis, quando Deus vai dizer para a serpente, né? Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, a descendência de Nossa Senhora, né? Então assim, e aí diz assim que lá no finalzinho, mas depois disso, dessa palavra, vai dizer assim que ela pisaria na cabeça dele, Satanás, e ele feriria o calcanhar dela, né? Então quando ele judia conosco pelo pecado, nos faz morrer, nos faz ser escravo, ali é como se tivesse no calcanhar dela ruim, porque ela sofre também, entendeu? Então Nossa Senhora sofre, dói no coração dela ver os seus filhos sendo escravos do pecado, sendo escravos, Senhor, de Satanás. Então esse calcanhar, quando Deus falou que essa ia pisar a cabeça dela, a serpente, ia pisar a cabeça da serpente, a serpente lhe ferirá o calcanhar, né? É o sofrimento da humanidade, esse lhe ferirá o calcanhar, porque Nossa Senhora sofre também, porque a missão dela hoje é levar os filhos de Deus ao céu. E quando ela vê que Satanás faz com os filhos de Deus, para levar para o inferno, e a escravidão que Satanás escraviza pelos vícios, tudo aquilo que o pecado leva, então ela sofre, né? Mas ela mesma, Satanás, não tem como pegar, porque ela nunca teve pecado. Então, Imaculada Conceição, que é um dos títulos mais lindos que eu acho, né? É isso, né? Imaculada Conceição, ó Maria sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Nós ainda rezamos assim, né? Irmãos, e eu vou ver aqui também o Evangelho. Tem um Evangelho aqui de São Lucas, que fala, por exemplo, no anúncio, na anunciação do anjo Gabriel, a Nossa Senhora. Então, vamos ver assim um pouquinho, meditar um pouquinho essa passagem do Evangelho. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegre-se, cheia de graça, o Senhor está contigo. Irmãos, o anjo mandado por Deus era um mensageiro. São Gabriel diz para Nossa Senhora: alegra-se, cheia de graça, cheia de amor, cheia de bondade. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus, ele mudava o nome, né, dos profetas, mudou o nome de Sara, de Abraão, e aquele nome mudado era uma missão. Quando o anjo chega para Nossa Senhora e diz: alegra-te, cheia de graça, né, Nossa Senhora
É o nome dela, o novo nome, cheia de graça. Então, se ela é cheia de graça de Deus, ela é cheia do amor, cheia da bondade, cheia do Espírito Santo. Ela é tão cheia do Espírito Santo que vai dizer, olha, quando aí Maria Nossa Senhora vai dizer, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela se entregou totalmente à missão de Deus. Olha, é dificilmente nós entregarmos totalmente a missão de Deus contínua, né? Nós caímos, nós nos afastamos de Deus. Acontece muitas vezes, aconteceu comigo, né? Não sei, eu não quero saber de Deus, não. Eu vou viver minha vida, aí a pessoa esquece, mas ali o coração, Deus fica chamando, e a gente volta, né? E Nossa Senhora, quando disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela deu todo o seu sim, o seu fiat, seu sim. Então ali ela começou a jornada dela de fé e de luta, né? Porque ela sofria também, né? O que Jesus sofreu no corpo, né? Nossa Senhora sofreu na alma. Simeão vai dizer lá, uma espada lhe transpassará a alma, né? Aquela dor de ver o filho dela, o bebezinho dela, inocente, né? Que ela cuidou, que ela ficou mais tempo com Jesus do que os próprios discípulos. Sofrer daquele jeito por não fazer nada, por fazer o bem, né? Por sofrer tanta coisa. Nossa Senhora sofreu demais. O que Jesus sofreu no corpo, que foi grande, ela também sofreu na alma, no coração, né? E aí Nossa Senhora Maria vai visitar sua prima Santa Isabel. E o lindo, irmão, que olha para ver, Nossa Senhora, o anjo falou que ela é cheia de graça, né? Ser cheia de graça é cheia do amor, cheia da paz, graça do alto, coisa de bom. E quando ela chega lá em Isabel vai dizer que a saudação, quando eu ouvi tua saudação, a criança se agitou no meu ventre e ficou cheia do Espírito Santo. Podemos dizer, irmãos, que Nossa Senhora também traz o Espírito Santo. Isabel, quando eu ouvi a tua saudação, deixa eu ver. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Viu? Quando escutou a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E a criança se agitou no seu ventre. Nossa Senhora, ela traz o Espírito Santo. Estar perto de Nossa Senhora é estar perto do Espírito Santo, é estar perto de Deus, né? Por isso que eu sempre peço essa proteção dessa mãe. Traz, Mãe Santíssima, traz o Espírito Santo sobre mim, sobre o meu coração. Ela é a esposa do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que fecundou e gerou Jesus no seu ventre. E aí, com um grande grito, exclamou: você é bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Irmãos, o Santo Terço está bem aqui, entre o anúncio do anjo e aí a proclamação da Isabel. O anjo chega e diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Deus é convosco, o Senhor é convosco. E a Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isabel terminou. Santa Maria, Mãe de Deus. Ela é Mãe de Deus, o dogma da Imaculada Conceição, o dogma de Nossa Senhora. Theotokos, Mãe de Deus. Mãe de Deus, rogai por nós, agora é os fiéis pedindo, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Não, Santa Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queria me confundir, mas o Santo Terço, a oração da Ave Maria está aqui dentro.
né? Não é inversão de católico, não é inversão da igreja de maneira alguma. Está aqui. Né? Nós, é claríssimo. A primeira parte é o anjo que faz. Né? E a segunda parte é Isabel que faz. E terminando a outra parte é os fiéis que roga essa mãe bondosa, essa mãe querida, essa mãe que nos protege, essa mãe que vem nos ajudar a caminhar, a estar com Deus, a no final da vida viver uma vida nova, viver uma vida do céu, a vida eterna. Logo, Isabel vai dizer, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Né? Logo que a sua saudação chegou, meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. A alegria de estar com a mãe, a alegria da presença de Nossa Senhora, de Maria Santíssima. Bendita és tu entre as mulheres. Isabel, cheia do Espírito Santo, ela profetiza. Bendita és tu entre as mulheres, né? Que Nossa Senhora ia ser bendita entre as mulheres. E no Magnificat, Nossa Senhora vai depois rezar, logo depois da saudação, né? Então Maria disse aqui, minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou a humilhação de sua serva. Doravante, todas as gerações me felicitarão, proclamarão. E hoje é o que acontece. Né? Essa profecia, todas as gerações a louvam, a proclamam, a Mãe de Deus. Né? Deus deixou essa responsabilidade de Nossa Senhora de cuidar da igreja, de cuidar dos seus filhos. É nossa mãe. É a mãe que Deus nos confiou no alto da cruz a João. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Nós somos filhos dessa mãe maravilhosa. Que lindo, irmãos, a palavra de Deus, Nossa Senhora, que nos vem. Irmãos, tem um evangelho aqui de Nossa Senhora, falando um pouquinho da sua vida aqui, um pouquinho de Jesus, mas fala um pouquinho. Esse evangelho aqui, vou ler ele aqui um pedacinho, vocês vão entender. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esse evangelho, ele vem nos mostrar que Deus, de maneira alguma, ele desprezou sua mãe, porque ele era fiel executor da lei. Ele veio renovar e aperfeiçoar a lei de Israel, a lei, os mandamentos da lei de Deus. De maneira alguma, quando ele vai dizer, honre seu pai e sua mãe, ele não se contradiz, mas ele vem dizer para as multidões que mais felizes é aqueles que põem em prática a palavra de Deus, nos mostrando que a familiaridade de Deus são todos aqueles, não só sua mãe. Ela já colocava em prática, né? Mas ele quer nos tornar tudo a família. Quer nos tornar a família, quer nos dar o que ele é Deus. Ele quer nos fazer filhos adotivos. Receber também o que é de Deus. O que Deus dá aos seus filhos. Né? Ele quer fazer uma família. Aquele que faz a vontade de Deus. Não só, mas todo aquele que faz a vontade de Deus. Então o lindo é esse, irmãos. De saber que nós somos filho de Deus. Que Deus nos trata como filho. Né? Como herdeiro.
e somos herdeiros, somos filhos. Nossa Senhora, ela vem justamente para isso, para nos levar para Deus, né? Que bom, irmãos. Tem mais coisas aqui, mas eu não vou mais comentar porque eu estou gravando com o meu celular e meu celular está acabando. Eu estou vendo aqui que falta alguns minutos para ele acabar. Então, antes de ele acabar, eu conversando, então eu vou já me despedir e pedir a Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos, né? Vamos ficar para a próxima, o término, né, dessa palavra. Nossa Senhora, minha mãe, nossa mãe, a senhora é imaculada, a senhora não teve pecado. Nos ajude, mãe, a viver uma vida nova. Nos ajude a vencer o inimigo. Porque a senhora é humilde, porque a senhora é santa. E quando nós caminhamos junto com a senhora para Deus, junto do seu amor, a senhora nos ensina também a nos livrar do pecado, nos livrar do demônio. E nós colocamos nosso coração junto ao seu, para que a senhora possa moldar, possa nos ajudar a viver uma vida nova e sermos de Deus, agora e sempre. Amém. Irmãos, é um prazer enorme ter comentado um pouquinho com você essa palavra, né? E fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.